No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Ótima segunda-feira para todos vocês, dia 27 de março de 2023. E no último sábado tivemos a última aula do curso de capacitação de obreiros. A todos da turma, com mais de 44 pessoas inscritas, no nosso curso, terminou. Todo mundo já pegou, creio a maioria, o certificado e também a nossa apostila que ficou personalizada, ficou bonita, né? Pois é. Muito obrigado a vocês que participaram da nossa turma, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês. E é isso aí, vamos investindo no nosso ministério dessa forma, no conhecimento, nos preparando a cada dia mais na palavra de Deus. Por falar nisso, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Mas vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 15. Vocês mataram o autor da vida e Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Diz o outro capítulo 2, aí um capítulo antes, diz aqui, contudo Deus o ressuscitou dos mortos, contudo Deus rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte tivesse poder sobre o Senhor Jesus de manter ele lá morto. Ele ressuscitou, mas ambos os textos, Pedro fala que Deus foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Até aí, aparentemente, olhando assim dessa forma, tranquilo, bacana, está na Bíblia, é correto e não está errado. Vou logo de antemão dizendo para você que não está errado. Porém, essas passagens citadas, os defensores da Trindade, eles dizem que aí a prova da distinção de duas pessoas, porque Deus, o Pai, teria ressuscitado a segunda pessoa. Partindo desse princípio, a gente precisa refletir muito sobre essa questão. Por quê? Porque o Senhor Jesus, pelo menos pelo que nós conhecemos das Escrituras, diz que ele venceu a morte. O próprio venceu e ele mesmo ressuscitou. Veja que eu sempre falo, a gente sempre fala, o pastor Gilberto sempre fala quando participa comigo nas minhas lives, que há a linguagem da contradição. Por quê? Numa hora nós vamos ler esses textos, Paulo vai dizer também para Roma, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Paulo também diz, lá a igreja de Roma, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem da parte de um, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo não diz isso aí? Também? E vão todos os autores vão dizendo que Deus, lá em Gálatas 1:1, Paulo diz aí que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Outros textos para Roma, Paulo vai dizer que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A terceira pessoa. Veja que o tema não é simples. Está lá em Romanos 8:1. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos que habita em vós, então, ele está falando do Espírito Santo no texto. E aí você vai ler vamos ouvir o que o próprio Senhor Jesus fala. Ele diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, derrubai este templo em 3 dias e o levantarei. Eu vou levantar. E eles disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Como que você vai levantar esse templo? Aí o que os apóstolos vão dizer? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que eles disseram isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Esse texto está no Evangelho que escreveu João, capítulo 2, dos versos 19 até o 22. Então aqui o Senhor Jesus falou, vocês vão derrubar esse templo que eu mesmo vou levantar ele em 3 dias. Ora, a pergunta em questão que fica é, alguém levantou ele dos mortos? Um outro Deus à parte? Porque se ele é o verdadeiro Deus, como diz Romanos 9:5, Tito 2:13-14, 1 João 5:20, diz que ele é o verdadeiro Deus, o grande Deus,
Se ele é o grande Deus, como é que veio um outro Deus levantar ele dentre os mortos? E se veio um outro Deus levantar dentre os mortos, logo ele não venceu a morte. Por exemplo, Lázaro foi levantado da morte, foi ressuscitado por Jesus. Mas ninguém pode dizer que Lázaro venceu a morte. Lázaro não venceu por quê? Porque dependeu de Deus para ressuscitá-lo. Já Jesus, ele, ao mesmo tempo que os autores vão dizer que Deus o ressuscitou, ele próprio diz: eu ressuscitei. Eu levantei dos mortos. Me mata que eu vou ressuscitar. É isso que ele quis dizer. Em outras palavras, Jesus diz: me mata que eu vou ressuscitar. Vocês vão me matar e eu vou ressuscitar. Ele poderia ter dito: me mata que meu pai vai me ressuscitar. Aí sim estaria em concordância, não haveria contradição com o que os apóstolos disseram. Mas veja outro texto interessante. O que o próprio Cristo diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tive morto, me mataram, mas eu estou aqui. Por isso que ele é imortal, porque o ser humano tentou matar ele, mas não conseguiu. Olha o que o anjo disse, não tenhas medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde ele havia colocado ele, está lá em Marcos 16, 6, ele ressuscitou. Jesus falando em Lucas capítulo 24, 47, assim está escrito, convia que o Cristo padecesse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse, não ressuscitariam ele. Ele não foi ressuscitado por alguém, por um outro Deus à parte. Ele ressuscitou, é diferente. Ele ressuscitou, não ressuscitaram ele. E aí como que você vai entender esses mistérios? É por isso a proposta que tem aqui o Minuto da Unicidade de Deus, todos os dias com essa responsabilidade. Para falar que não é simples assim, como você bate os olhos lá num versículo, aí tem que ler todos, eu falei aqui várias enxurradas de versículos. Tem mais um aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mateus 16, 21, e aí vai embora muitos textos mostrando que ele mesmo ressuscitou, que não foi ressuscitado por alguém. Mas as expressões, as terminologias bíblicas que nós precisamos conhecer, os idiomas, a estrutura da linguagem hebraica, precisamos saber a época que se deu, o momento que se deu aquela situação, por que falava-se dessa forma. Muitas questões como essa nós vamos tratar no curso de teologia, no Seminário Teológico Unicista, explicando os detalhes, entrando no profundo das Escrituras. Você ainda não reservou a sua vaga? Está andando, domingo, sábado fizemos bastante inscrições, e quando a gente atingiu o número, que falta pouco, tá bem pouquinho, para concluir o número da turma e a gente fechar definitivamente as inscrições. Então aproveite você, se inscreva no Seminário Teológico Unicista. Tem hermenêutica, tem antropologia, tem sociologia, tem também filosofia, no caso filosofia da unicidade de Deus, e até direito eclesiástico, muitos pastores administram a igreja, vai ter essa matéria, como cuidar de administração, essas coisas todas. E, é claro, a teologia sistemática, não vamos usar esse termo no nosso curso, teologia sistemática, por quê? Porque dentro da teologia sistemática ela trata de 3 matérias importantes: teontologia, cristologia, paracletologia, tudo isso para falar de trindade. A gente tirou essa matéria, riscamos e colocamos unicidade 1, unicidade 2 e unicidade 3. Se eu fosse você, fazia parte deste curso, garantia a sua vaga. Vai fazer uma mensalidade, um curso unicista é muito caro. Bom, se você considera uma mensalidade de R$50 caro, você não sabe o valor do seu investimento, você não sabe realmente o que é investir no seu ministério. Eu faria até 2 cursos desses se eu estivesse no seu lugar. Participe, dê o seu nome, as inscrições estão muito avançadas, sábado e domingo tivemos inscrições, você garanta a sua vaga, mas não tenho agora para garantir a minha matrícula. Entre em contato, deixe o seu nome num pré-cadastro e aí sim você já consegue a sua vaga separadinha ali. Não deixa para depois, Não deixa para depois, quem avisa amigo diz o ditado. Deus abençoe a todos. Olha, muito obrigado pelo carinho. Ore por mim, porque na próxima semana, ou melhor, nesta semana vamos estar de novo lá no Vejam Só. Fui convocado novamente,
fui convocado. Todos os debates que eu participei até agora, seja na televisão, seja no meu canal, seja nos programas de rádio, eu sempre sou convocado, tá bom? Nunca me ofereci para participar. Sempre me chamaram para debater, sempre, todos eles. Eu peço suas orações para que Deus me dê a palavra. Eu fui convidado, convocado não, né? Fui convidado para participar de mais um debate na TV. Então você ore por mim, para que Deus me prepare de todas as formas, né? Que é para ir lá para a capital paulista, tem investimento, tem todas essas questões, tem que organizar horário. Que Deus nos abençoe e, acima de tudo, que eu possa lá defender o nome do Senhor Jesus com garra, com afinco, com respeito, evidentemente, pelos oponentes, mas eu peço que você ore por mim, tá bom? E essa semana no canal do pastor Tony de Souza, link na descrição, hoje, segunda-feira, às 7 da tarde, vamos falar com o pastor Paulo Augusto, do Rio de Janeiro, falando aí, contando as experiências dele. Ele foi ex-testemunha de Jeová e vai falar da importância do batismo em nome de Jesus, da unicidade de Deus. Vamos bater aquele papo, não vai ser debate, vai ser aquele bate-papo sempre lá, tipo um podcast, né, conversar. E quarta-feira, próxima quarta, um debate, aí sim, debate sobre Gênesis 1:23, que já estava marcado antes, bem antes, já uns 2 meses. Eu debati semana passada com o pastor Átila e já estava marcado para esta semana, na sequência, né, na semana seguinte, um outro debate também com o pastor Átila, pastor Gilberto e outros irmãos também que estarão participando de um debate sobre Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pastor Gilberto Lopes, pastor Átila Ribeiro, pastor Leonardo, pastor Aquiles também estarão debatendo esse assunto importante. Então, programação para essa semana e que Deus nos ajude aí, você seja abençoado nesse dia. Até amanhã. Minuto da Unicidade.